No dia 15 de julho de 2019, Vlada Larina, uma jovem de 20 anos que morava em Novodivinsk, na Rússia, não voltou para casa após ir até uma autoescola para fazer o seu teste de direção. E o que aconteceu com essa jovem desaparecida só seria revelado 2 dias depois. Vlada nasceu em 1999 em Novodivinsk, uma pequena cidade industrial na Rússia. Ela tem uma população de aproximadamente 32 mil habitantes. A mãe de Vlada, Victoria, descreveu a filha como uma menina sentimental, modesta, pontual e sempre sorridente, que desde criança se destacava por sua doçura e facilidade de lidar com as pessoas. Ela não gostava de discutir nem de levantar a voz, e sempre tentava evitar conflitos. Mesmo em situações difíceis, preferia primeiro ouvir e depois tirar conclusões, disse a Victoria. Isso foi confirmado por pessoas que conheciam a família. Os vizinhos, principalmente, disseram que os pais da Vlada sempre foram muito gentis e tranquilos, e eles criaram os filhos de uma forma que eles seguiram esse exemplo. Segundo amigos da família, os pais da Vlada sempre ensinaram a ela a importância da honestidade, do trabalho duro, do respeito pelas pessoas e principalmente a importância da amizade. Até porque, em uma cidade pequena onde todo mundo se conhece, ter amigos é muito importante e, principalmente, a reputação da família, ela importa muito. A Vlada não era uma aluna que chamava tanta atenção assim, mas ela era muito respeitada por seus colegas e professores. Ela é sempre lembrada como uma aluna calma, atenciosa e responsável. Segundo ex-colegas de classe, ela amava literatura mais do que qualquer outra coisa. Talvez por isso ela fosse capaz de expressar os seus pensamentos com muita clareza e manter conversas sobre qualquer assunto. Diferente de muitas de suas colegas, ela não ia em festas e muito menos em boates. Ela preferia passar o tempo lendo ou com seus amigos próximos. Vlada fazia amigos com facilidade, mas não deixava qualquer um entrar em sua vida. Essa cautela era acompanhada por outra característica, aparentemente oposta: uma confiança surpreendente. Disse uma amiga sobre a Vlada. Essa mesma amiga disse que a Vlada ela era muito sentimental e chorava por qualquer coisa. Se ela brigasse com alguma pessoa que ela gostava, aí é que ela chorava mesmo. Mas ela também não conseguia guardar rancor, então por mais que ela brigasse, ela sempre ia atrás para fazer as pazes. Já na adolescência, a Vlada decidiu que queria ser independente e aos 16 anos ela começou a trabalhar meio período, isso até que ela se formou. No caso dela, o trabalho não era tanto uma necessidade, mas sim um desejo de ganhar dinheiro por conta própria e se sentir responsável pelo próprio futuro. Logo depois de terminar os estudos, ela conseguiu um emprego como caixa em uma agência bancária em Novodivinsk. Esse emprego não exigia um diploma, mas precisava de muita precisão, atenção e principalmente uma comunicação constante com os clientes. E a Vlada, ela tinha todas essas características. Então, ali por volta de 2019, a vida da Vlada, ela estava muito estável. Ela trabalhava ali na agência e todo mundo valorizava muito ela. Não porque ela fosse a melhor funcionária, mas porque ela prestava muita atenção. Ela se dedicava bastante ao que ela fazia. Inclusive, o chefe dela disse o seguinte sobre ela: ela era atenciosa, experiente e excepcionalmente confiável. Se alguém lhe pedisse ajuda com um programa ou para cobrir um turno, ela nunca se recusava. Ela se esforçava para evitar erros e tinha consciência de suas obrigações. Nunca se atrasava para o trabalho e sabia como resolver conflitos com os clientes. A vida pessoal dela também estava indo muito bem. Naquela época já fazia mais de um ano que ela namorava um jovem chamado Andrei. Inclusive, o Andrei já chamava ela de noiva e disse que os dois planejavam se casar em breve. De modo geral, a vida da Vlada estava muito tranquila. Ela tinha um trabalho estável, tinha um relacionamento também estável e queria tirar a carteira de motorista, porque ela gostava muito de viajar. E esse era um pequeno problema. Ela se matriculou na autoescola em 2017 e a parte teórica foi fácil, só que a parte prática para ela foi muito difícil. Inclusive, na primeira vez que ela foi dirigir um carro, ela acabou sofrendo um acidente de trânsito e o instrutor dela parece que a xingou bastante. Ele falou coisas muito duras para ela e disse que ela não tinha nenhuma habilidade para dirigir. Qualquer outra pessoa no lugar dela ficaria obviamente chateada, porque não é nada bom uma pessoa estar ali brigando com você, mas também a pessoa superaria isso.
Só que para ela foi muito difícil, ela não conseguiu mais dirigir o carro, saiu ali no meio do teste e disse que nunca mais ia dirigir um carro na vida. Porém, ao longo do ano seguinte, ela foi se acalmando e em 2018 a Vlada voltou para a autoescola, só que dessa vez ela foi designada para um instrutor diferente, e esse instrutor aparentemente era muito mais tranquilo, ela se dava muito bem com ele. Ela disse que ele explicava as coisas muito bem. Digamos que houve uma vez, eles estavam dirigindo e passaram por uma placa. Ele perguntou o que era a placa e o que eles precisavam fazer. Ela deu de ombros. Ele a fez ir até a placa e olhar para ela. Na vez seguinte, ela olhou para todas as placas por onde passavam. Disse a mãe da Vlada. A Vlada voltou a gostar de fazer as aulas e ela sempre ficava muito animada quando precisava ir até a autoescola que ficava em Arkhangelsk, que era o lugar para onde ela pretendia se mudar quando se casasse com o Andrei. Ela falava para os seus familiares e amigos o quanto que ela estava gostando das aulas. Ela falou que ela estava se sentindo muito mais confiante ao volante e em 2019 ela havia completado o número necessário de horas para que ela finalmente pudesse fazer o seu teste final para conseguir a carteira, mas ela ainda não estava tão confiante assim. Por mais que tudo indicasse que ela já estava pronta, ela sentia que ainda não estava pronta. Então o instrutor disse que poderia facilitar muito as coisas. Ao invés de eles fazerem o teste em Arkhangelsk, eles poderiam ir até Onega, uma cidade pequena que ficava a cerca de 215 quilômetros, e fazer o teste lá, porque segundo ele, a cidade era tão pequena com tão poucos carros que até um cego poderia passar no teste. Aparentemente, esse teste ou era ir de Arkhangelsk até Onega, ou chegar em Onega e dirigir pela cidade. Eu não entendi muito bem essa parte porque ficou meio mal explicado, mas aparentemente era isso, dirigir do ponto A até o ponto B e aí ela conseguiria a carteira de motorista. A Vlada sonhava com a carteira de motorista e a confiança dela tinha sido destruída pelo instrutor anterior, então obviamente ela concordou em fazer esse teste em Onega. Para isso, ela precisava de um carro e também, obviamente, custear a viagem. Então, ela pediu o dinheiro emprestado para a mãe dela e a mãe dela emprestou porque sabia que esse era o grande sonho da filha. Então, com o dinheiro em mãos, a Vlada marcou o exame para o dia 15 de julho de 2019. Naquela manhã, a Vlada acordou bem cedo, estudou as regras de trânsito para que ela não cometesse nenhum erro durante o teste e pegou uma carona até a rodoviária em Arkhangelsk, onde um instrutor a encontraria para que eles fossem juntos até Onega. De acordo com o plano, ela deveria voltar para casa à noite com sua carteira de motorista, mas ela não voltou naquela noite e nem no dia seguinte. A Victoria falou que a filha dela entrou em contato quando ela chegou em Arkhangelsk e as duas conversaram normalmente. Nada parecia fora do comum. Só que depois daquilo, não teve mais nenhum contato. Quando a Victoria tentou falar com a filha novamente, o celular não recebia mais ligações. Ela primeiro acreditou que a filha talvez estivesse em algum lugar que não pegasse sinal ou que o celular tivesse simplesmente descarregado. Mas como anoiteceu e a Vlada não entrou em contato, ela começou a ficar muito preocupada. Tentando manter um pensamento positivo, a Victoria disse que esperou até a manhã seguinte, porque a filha poderia estar na casa do namorado ou de algum amigo. Só que na manhã seguinte, o celular dela continuava indisponível. Então, a Victoria ligou para os amigos da filha e para o namorado e ninguém tinha visto ela. Então aí ela entendeu que de fato algo tinha acontecido. Só que antes de se desesperar completamente, a Victoria entrou em contato com o instrutor que iria junto com sua filha até Onega, e esse instrutor disse que ela foi sim até Arkhangelsk, só que estava com muito medo de fazer a viagem, então ela não viajou com ele, ela simplesmente foi embora para um lado e ele foi para o outro. E aí a Victoria percebeu que isso não fazia nenhum sentido, porque a sua filha ela era muito pontual e ela jamais deixava de fazer alguma coisa que ela tinha dito que iria fazer. Então, se ela tinha dito que ia fazer a viagem até Onega, por mais que ela estivesse com medo, ela faria essa viagem. Fomos verificar as câmeras do sistema Cidade Segura e vimos que ela realmente havia entrado no carro do instrutor, mas não conseguimos ver para onde eles foram. Não havia câmeras mais adiante. Percebemos que ele estava mentindo para nós.
Após a divulgação dessas imagens, a situação mudou drasticamente, mas o instrutor continuava negando tudo. Segundo os familiares da Vlada, o instrutor teve a cara de pau de dizer que ele não se encontrou com a Vlada naquele dia e aquela garota que estava aparecendo ali nas gravações não era ela, era outra pessoa. O mais curioso é que ao mesmo tempo que ele negava tudo, ele entrava em contato constantemente para perguntar se a Vlada já havia aparecido. Então, com as desconfianças que eles já estavam, os familiares da Vlada foram até as autoridades e registraram o desaparecimento dela. Só que antes mesmo da polícia começar a sua busca, eles já começaram a procurar por ela ali nos bairros de Arkhangelsk, onde ela foi vista pela última vez. O noivo dela começou a espalhar várias fotos, eles fizeram postagem nas redes sociais e muitos voluntários se envolveram na busca. Só que enquanto as pessoas ainda tinham um pinguinho de esperança de que talvez a Vlada tivesse sumido por conta própria e que logo ela voltaria para casa, a polícia já estava investigando a última pessoa que teve contato com ela, o seu instrutor de direção de 49 anos, um homem chamado Alexander Shashiko. À primeira vista, Alexander não parecia ser o tipo de pessoa capaz de cometer um crime. Ele nasceu em 1970 em Arkhangelsk e cresceu em uma família próspera. Ele era um aluno mediano, mas não teve problemas de comportamento, muito menos com a lei. Após terminar os estudos, Alexander foi convocado para o exército. Em sua carreira militar, ele serviu no Afeganistão, onde passou vários anos, e algumas fontes relatam que ele recebeu medalhas estatais por sua participação em combates. Após seu retorno, Alexander tentou formar uma família. Ele viveu com uma mulher e juntos eles tiveram 2 filhos. Apesar do relacionamento ter sido muito longo, eles não se casaram oficialmente e no início da década de 2010 eles acabaram se separando. Após a separação, Alexander foi morar sozinho e ele trabalhava na indústria automotiva, consertava carros, colocava película nos vidros e depois se tornou instrutor de direção. Seus amigos o descreviam como extrovertido, falante e sempre disposto a ajudar. Ele só bebia ocasionalmente e mesmo quando bebia ele não era agressivo ou briguento. Foi principalmente por causa disso que a notícia de que ele era o principal suspeito no desaparecimento da Vlada caiu como uma bomba entre todos os seus conhecidos. No dia 17 de julho, 2 dias depois do desaparecimento da Vlada, policiais abordaram o Alexander e pediram que ele contasse a verdade. E para a surpresa de todos, ele confessou o crime imediatamente. Durante o interrogatório, ficou claro que Alexander não estava tentando persuadir a Vlada para ir até Onega sem nenhum motivo. O objetivo dele não era, na verdade, facilitar a passagem dela pelo exame, mas sim levá-la para um local isolado e convencê-la a ter relações com ele. Ele também tentou me convencer a ir para outra cidade fazer o exame, dizendo: "Eu providencio tudo", mas o tom e o olhar dele me deixaram desconfiada, me deu arrepios. Recusei, e no fim das contas, fiz a coisa certa, disse uma outra aluna dele. Aparentemente, o Alexander constantemente fazia propostas desse tipo, mas a maioria das alunas recusava. Porém, como a Vlada confiava muito nele, ela acabou aceitando, acreditando que de fato ele só queria que ela passasse no exame. Então, no dia 15 de julho, a Vlada entrou no carro junto com ele, acreditando que os dois iriam para Onega, mas não foi para lá que eles foram. Ao invés de fazerem essa viagem, o Alexander disse que eles precisavam ir até a autoescola para que ele pudesse verificar os documentos dela, e quando chegaram lá, ele a ofereceu uma bebida, mas, obviamente, ela recusou, porque ela iria dirigir. E aí ele começou a se insinuar para ela, perguntando o que ela achava de ficar com ele e esse tipo de coisa. E obviamente a Vlada o rejeitou. E nesse momento ele acabou surtando e ceifou a vida dela. Depois de cometer o crime, o Alexander levou o corpo da Vlada até a sala de utilidades da autoescola e tentou agir como se nada tivesse acontecido. Ele atendeu pessoas, atendeu os seus alunos e somente na noite de 16 de julho ele finalmente decidiu encobrir o crime. Ele pegou o corpo da Vlada de onde tinha escondido e levou até uma ravina onde o descartou. Ele também ateou fogo no celular e nos documentos dela, mas ele levou um anel da Vlada como troféu. Obviamente, para os familiares da Vlada, após aquela confissão, isso pôs um fim à sua busca. Eles sabiam o que havia acontecido com ela e eles conseguiram encontrar o corpo dela. Mas para as pessoas que conheciam o Alexander, eles ainda não acreditavam que ele realmente tinha feito tudo aquilo. Conheço o Alexander.
Muitos que o conheciam e o conhecem ainda estão em choque. Muitas perguntas surgem, para as quais não temos respostas. Muitos não acreditam totalmente. Existem diferentes versões da tragédia. Não estou pronto para expressá-las, disse um amigo do Alexander. Após confessar o crime, o Alexander ele foi detido e parecia que o pior já tinha passado. Agora os familiares da Vlada teriam justiça e era isso. Mas durante o julgamento, o Alexander ele ainda surpreendeu dizendo que o crime era culpa da Vlada. Segundo ele, ela usava roupas provocativas e ele entendeu as coisas errado, acreditando que ela estava afim dele. Só que aí, quando ele deu em cima dela e ela disse que não o queria, ele acabou cometendo esse crime. Então, para ele, a culpa era dela. Obviamente, os familiares da Vlada ficaram chocados com a cara de pau do Alexander de culpar a vítima pelo crime que ele cometeu. E a mãe da Vlada disse o seguinte aos jornalistas: "É difícil para mim comentar sobre como ele está tentando fazer minha filha ser culpada pelo próprio crime, como se ela tivesse se comportado de forma imoral. Isso é mentira. Eu também não acredito em confissões ou arrependimento." A promotoria conseguiu muitas provas contra o Alexander e se baseou também em laudos periciais. E, inclusive, esses laudos mostraram que ele não havia violado a Vlada. E antes da audiência final, o promotor desse caso pediu que o tribunal considerasse a gravidade desse crime e punisse o criminoso da forma mais severa possível. E de acordo com a lei, para esse crime em específico, a pena máxima que o Alexander poderia receber era 15 anos de prisão, o que é uma pena muito pequena, mas infelizmente a sentença não chegou nem a isso. No dia 4 de setembro de 2020, o tribunal anunciou seu veredito. Alexander foi considerado culpado e condenado a 9 anos e 7 meses em uma colônia penal de segurança máxima. O tribunal também ordenou que ele pagasse aos familiares da vítima 1,5 milhão de rublos de indenização por danos morais. A família da Vlada ficou insatisfeita com o veredito do juiz. Eles consideraram que a pena foi muito branda, dadas as circunstâncias do crime e as tentativas do réu de justificar os seus atos culpando a vítima, o que eu também acho. Eles acreditavam que nem a pena de prisão nem a indenização eram proporcionais à gravidade do crime e tentaram de todas as formas aumentar a pena por meio de recursos, mas infelizmente a pena permaneceu inalterada. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no meu Instagram, o @chamalzinho, e não esqueça de comentar o que você achou desse caso, qual é a sua opinião sobre tudo o que aconteceu. Deixa lá aí nos comentários porque a sua opinião ela é muito importante. E se quiser ajudar o canal financeiramente, temos várias opções como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Tudo vai estar no comentário fixado. Então por hoje é só e eu te espero em um próximo vídeo. Tchau!